Senhor Deus e Pai, eu entro na sua presença, Senhor, e eu peço que o Senhor possa ir de encontro a esse irmão e a essa irmã. Senhor, que essa mensagem seja restauradora, que essa mensagem seja edificante. Tira todo embaraço, Senhor, da mente, e que o Senhor possa, meu Deus, tirar as vendas dos olhos, e que aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam e sejam restaurados ao ouvir essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos falar hoje sobre Davi. Você já deve ter ouvido falar, visto filmes, novelas, falando a respeito desse grande homem. Eu quero falar mais a respeito desse assunto. Eu gostaria que você ficasse comigo até o final. Mesmo que você já tenha ouvido falar em pregações, assistido filmes, novelas a respeito de Davi, eu tenho certeza que ao ouvir essa mensagem, a mensagem de Deus vai ao seu encontro e ela vai falar com você, como falou das outras vezes que você assistiu um filme, uma novela ou até mesmo ouviu uma pregação, ok? Então fique comigo até o final desse vídeo. Caso você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever nesse canal, ativar o sininho e compartilhar essa mensagem para todas as pessoas que têm um gigante que precisa ser derrubado. Todos nós temos problemas, todos nós temos gigantes, todos nós temos que lidar com eles, com os problemas. Às vezes a gente vence um problema, derruba um gigante, surge outro e assim por diante. Não sei por que Deus permite tantos problemas. Faz parte da nossa trajetória de fé, ok? Cada problema que a gente enfrenta, cada dificuldade que surge, a gente aprende, a gente tira lições, a gente ora mais, a gente jejua mais e a gente se aproxima mais de Deus. Então os problemas acabam nos fortalecendo. Os problemas acabam nos aproximando ainda mais de Deus. Eu vou te mostrar o caminho certo para você poder vencer o gigante, o Golias que tem se levantado em sua vida, tá bom? Então vamos lá. Eu gostaria que você acompanhasse comigo o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler bastante aqui esse capítulo e vamos tirar grandes lições desse capítulo 17 de 1 Samuel. Diz assim: os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se ajuntaram, acamparam no vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Verso 4. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura, também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mande alguém para lutar comigo.
Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Irmão, eu quero destacar aqui alguns pontos que falaram muito comigo ao ler essa mensagem. Primeiramente, quando Golias ele apareceu ali no acampamento, onde ali os israelitas e os filisteus estavam reunidos, ele saiu do meio dos soldados filisteus e foi ao encontro dos israelitas e começou ali a desafiá-los, a amedrontá-los. Golias começou a falar o que iria acontecer se ele vencesse. Golias começou a pôr medo nos soldados de Saul. E é importante a gente destacar isso, porque o gigante que a gente enfrenta, o problema que surge no decorrer da nossa caminhada, no nosso dia a dia, ele vem cheio de pressões psicológicas para poder nos abalar emocionalmente. Você vê que os soldados ficaram, diz aqui no verso 11, apavorados, cheios de medo. Eles nem tinham lutado ainda, nada ainda tinha acontecido. Ninguém tinha lutado ainda, não estava nada decidido ainda. Mas o medo, o pavor tomou conta deles. Veja, irmão, que até o rei ficou apavorado. Não só o rei, como também os seus soldados. Veja que Golias, ele era de quase 3 metros de altura. Ele tinha 3 metros, ele tinha 3 metros de altura. Ele veio cheio de armadura no joelho, armadura no peito. Ele veio com lança, com espada, ele veio todo preparado. Já você vai entender por que eu estou destacando essas partes aqui, esses pontos aqui positivos a respeito de Golias. Já você vai entender o porquê que eu estou falando disso. Porque às vezes a gente enxerga o nosso Golias de uma forma assim, invencível. Vai ser impossível vencer. Até que surge um Davi. Até que surge um menino pacato que cuidava de ovelhas. Você vai entender o que Deus quer falar com você hoje através dessa mensagem. Às vezes o seu problema não tem 3 metros de altura não, tem 10, tem 20. E às vezes ele vem muito mais preparado do que Golias veio. Talvez o seu problema, o teu gigante, ele vem através de ameaças, de medo, de pavor. É no seu trabalho, é onde você mora. O teu gigante, ele vem todo querendo te intimidar, dizendo que ele é invencível, dizendo que você já vai perder a batalha. Mas hoje nessa mensagem eu te digo, irmão, o seu gigante vai cair e Deus será glorificado na sua vida. Todos saberão que você serve a um Deus vivo e não a um Deus morto. Todos saberão que você serve a um Deus todo-poderoso. Glória a Deus. E eu vou começar aqui a contar um pouquinho sobre Davi. No verso 12 diz assim: Davi era filho de Jessé, do povoado de Éfrata, que ficava perto de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos, no tempo em que Saul era rei. Jessé já estava bem idoso. Jessé já estava velho. Jessé já não estava mais com condições fisicamente, até mesmo de fazer as coisas. Quem decidia tudo era Davi, eram os seus demais filhos. As ovelhas que Davi cuidava era de Jessé. Então, Jessé já estava velho, já estava com idade avançada. Eu quero destacar isso aqui porque é importante também. E Jessé, ele
não acreditava muito em Davi. Ele acreditava em Eliabe, ele acreditava nos demais filhos dele, para estar à frente de batalhas, porque eram homens fortes, altos, e Davi era simplesmente um menino magro, um menino bonito, de boa aparência, pacato. Quando o profeta Samuel vai lá na casa de Jessé, e é importante destacar isso aqui também, já vou destacar uma coisa aqui importante. Quando Samuel vai na casa de Jessé, ungir Davi a rei, tá lá os filhos, tudo na casa de Jessé, e Davi estava trabalhando, cuidando das ovelhas lá no mato, lá no pasto. E um detalhe que Deus estava falando comigo, importante, que sempre quando Deus chama alguém, esse alguém está trabalhando. Por exemplo, quando Deus chamou Moisés, Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, quando Deus apareceu para ele na sarça. Quando Deus chamou Tiago, Pedro e João, eles estavam pescando. Interessante isso, né? Sempre quando Deus chama alguém, esse alguém, ele tá ali trabalhando, cuidando do seu trabalho, fazendo o que deve ser feito ali, cuidando das ovelhas. É importante destacar isso, que quando Deus quer agir em nosso favor, a gente precisa estar fazendo alguma coisa. E isso é muito importante. A gente precisa tirar os nossos pensamentos de problemas, enfim, e agir a vida, continuar a vida. Sabe? Davi, ele estava lá cuidando das ovelhas quando Samuel chegou lá na casa de Jessé. E Jessé foi lá e apresentou Eliabe, porque era o filho mais velho, um homem forte. E Samuel disse assim para Jessé: Jessé, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. Talvez você queira que eu consagre ele, em outras palavras, porque ele é forte, porque ele tem musculatura. Mas eu vim aqui porque Deus escolheu um garoto. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. E o coração de Davi era segundo o coração de Deus. Você está entendendo que Deus, ele vê o interior, ele vê o que se passa dentro, não é o que se passa fora. Então, Samuel manda chamar Davi, lá de trás das malhadas. Lá de trás das malhadas. E vai consagrar Davi a rei. Então, diz assim, no verso 13: os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul, veja só, para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab, e o terceiro Simeia. Veja que os 3 filhos mais velhos já tinham ido com Saul, que eram os guerreiros, homens de guerra, de batalha, para aquele campo lá onde estavam os filisteus, onde um dos soldados teria que lutar contra Golias. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Eu quero destacar esse número 40 para que você entenda uma coisa. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs. Essa afronta aqui durou 40 dias. O povo que saiu do Egito demorou 40 anos. Jesus ficou 40 dias no deserto. Então, às vezes, o nosso gigante, ele fica só ali nos afrontando. Você vê que já tinham se passado 40 dias de afronta, desafiando ali o Deus de Israel, sabe? Desafiando aquelas pessoas que estavam ali, que criam em um Deus vivo. E às vezes o nosso gigante, ele fica ali, nos desafiando, nos amedrontando, nos pondo medo, sabe? Querendo que a gente desista, querendo fazer que a gente pense que não tem mais jeito, que para o nosso caso já está perdido. E às vezes o problema fica ali, sabe?
persistindo ali por dias, por meses, por anos, até que, você já vai entender, até que você toma uma decisão. Veja o que está escrito no verso 17. Um dia Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado, e esses 10 pães, e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes, e Davi escutou. Veja, gente, a atitude desse menino quando ele escuta o desafio de Golias. Todos estavam amedrontados, apavorados, cheios de medo, e Davi foi enviado por Jessé para ver como é que os irmãos estavam. Davi foi enviado para ver como é que os irmãos estavam ali junto de Saul, se estava bem, se não estava. Foi levar comida, foi levar queijo, foi levar pão. Ele foi ali como um entregador. Vai lá ver como é que seus irmãos estão e me passe as informações de como eles estão se passando. Quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas. Olhando com olhos físicos, Davi não tinha condições de enfrentar um homem de 3 metros de altura. Um homem que já estava acostumado a guerrear, a batalhar. Já estava acostumado a enfrentar outros soldados. Davi não tinha o costume de lutar com soldados, mas esse desafio mexeu com Davi. Davi não foi lá para lutar, mas ele foi desafiado. E ele foi desafiado. Aquele gigante desafiou ele. E é isso que eu quero destacar aqui hoje. Que às vezes o nosso gigante ele vai nos desafiar. Sabe? E é desse gigante que você tem que glorificar Deus. Aí ele vai partir para cima. Vamos ler aqui. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes, e Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Veja só, os israelitas fugiram, estavam com medo. Todos soldados já antigos, homens que tinham preparo físico, que tinham, sabe, uma formação de soldado, já tinham o hábito de puxar uma espada, mas estavam cheios de medo por conta das palavras que Golias disse a eles, por conta da afronta de Golias. A gente não pode, de hipótese alguma, deixar com que o nosso gigante nos amedronte, a ponto de fazer a gente perder a esperança, de hipótese alguma. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteus e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Na versão fiel, estou olhando na NTLH, que é da linguagem de hoje, mas na versão fiel diz assim: quem é esse incircunciso para desafiar
ao exército do Deus vivo. Incircunciso significa esse sem aliança com Deus. Porque quem era circuncidado é aqueles que tinham seguido ali a aliança. Todo homem tinha que ser circuncidado, era o sinal de aliança que o homem fazia com Deus, né? Dado ali por Deus, Deus deu a Abraão, e isso veio como continuidade até Jesus, né? Depois de Jesus não existia mais a prática da circuncisão, porque Jesus ele veio como aliança para todos nós. Então, só para você entender isso, então Davi disse: afinal de contas, quem é esse filisteu pagão? Na versão fiel tá: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão. Quem é esse problema para desafiar a uma pessoa como você que serve a um Deus vivo? Quem esse problema pensa que é? Quem esse problema pensa que é para desafiar você, irmã, você, irmão, que serve a um Deus vivo? O seu Deus não está morto. O seu Deus não está pregado em uma cruz. O seu problema tinha que ter medo de você. O seu gigante tinha que fugir de você, com medo de você, não você fugir dele. Porque afinal de contas, quem é maior? O seu problema ou o Deus que você serve? O seu problema não é maior que o Deus que você serve. Por isso que o seu gigante vai cair hoje. Aí eles lhe contaram o que ganhariam quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu a conversa com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. Veja, o irmão Eliabe zombando de Davi. Quem você pensa que é? Cadê as suas ovelhas? Quem está tomando conta das ovelhas lá? Quem você deixou lá tomando conta das ovelhas? Quem é você? Você é um convencido. Você veio aqui só para ver a batalha. Foi o que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Ele só queria ter certeza, né? Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. O rei mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Até o rei tinha ficado com medo, os soldados, todos que estavam ali estavam com medo. Mas Davi disse para o rei: eu vou lutar com ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai, quando o leão ou o urso carrega uma ovelha. Eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me atacar, eu o agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, eu vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. Veja que ele já tinha matado um urso, um leão, por atacar as suas ovelhas. Davi contando. E aí eu te pergunto, irmão, Davi, ele deixa as ovelhas lá, com uma outra pessoa tomando conta, e vai lá ao encontro dos irmãos. A intenção de Davi não era participar de uma guerra. Ele foi lá levar comida para os irmãos e ver como é que os irmãos estavam, para trazer notícia para o seu pai. Davi já tinha problemas em casa. Tinha lá os ursos, os leões que queriam atacar as ovelhas. E ele ia lá, matava os leões, matava os ursos que surgiam lá no seu acampamento. Lá no seu, onde as ovelhas ficavam lá no pasto. Davi já tinha problemas antes de ter Golias como um dos seus maiores problemas.
Aqueles problemas que Davi tinha lá atrás, de matar o urso, de matar o leão, já era um preparo. Já era um preparo. A gente tem que entender que os nossos pequenos problemas é Deus nos preparando para problemas ainda maiores que iremos enfrentar lá na frente. A vida do cristão é de desafio e desafios. De problema e depois mais problemas. A gente tem que estar preparado para passar pelos problemas que a vida nos propõe. E a gente tem que partir para cima do nosso gigante, em nome do Senhor dos Exércitos, e fazer com que o nome do nosso Deus seja glorificado. Então Davi vai e ele quer lutar com Golias, ele quer lutar, está convencendo o rei aqui de lutar. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul no caso. Respondeu Saul: vá e que o Senhor Deus seja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele, ele deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e pôs na sua sacola, pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Uma coisa bacana aqui para destacar é que Saul deu a armadura dele para Davi usar, sua espada para Davi usar. E Davi colocou a armadura, só que ele não conseguia nem andar. E Davi falou assim: eu não estou conseguindo nem andar, rei. Então ele foi lá e tirou a armadura e devolveu a Saul. E ele foi sem nada, simplesmente sem armadura nenhuma. Por que a armadura não coube em Davi? Porque não era a armadura de Saul que iria fazer com que Davi vencesse. Não era a armadura. Não era a espada de Saul. Até porque também, se Davi vencesse a guerra, Saul ia dizer assim, porque ele usou a minha armadura. Ele usou a minha espada, por isso que Davi venceu. Você vê que Deus é tão grande, pessoal, que não fez com que a armadura de Saul coubesse em Davi. Porque Deus, ele queria ser glorificado. Você não precisa de nada para vencer o teu gigante. Às vezes vão surgir muitos Saul por aí, dizendo assim: faça isso aqui, faça isso, faça aquilo outro, use desse elemento, use daquilo outro, porque você vai vencer esse problema financeiro, esse problema na família. E se eu disser para você que você não precisa de nada disso, de nada, simplesmente você só precisa ir em nome do Senhor dos Exércitos. Você só precisa crer. Você só precisa crer. Se você crer, irmão, de todo o seu coração, você vai glorificar o nome do nosso Deus. Só crer. É confiar nele. Deus quer que você tire a sua confiança de tudo aquilo que Saul lhe propôs. E Deus, ele quer que você ponha toda a sua confiança nele, porque ele não quer retribuir a sua glória com nenhuma outra coisa a não ser somente com ele. Ele quer que você retribua a glória toda para ele. Ele não quer que você retribua a glória para as armaduras, para aquilo que Saul está te propondo. Deus, ele quer que a glória seja toda dele. Golias, o filho de Deus, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente quando chegou perto de Davi. Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito de boa aparência. Aí disse a Davi: para que esse bastão, você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e desafiou, dizendo:
venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos dos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei, eu cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espada ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. É muito forte, gente. Todos aqui verão que a gente não precisa de espada, de lança, de nada. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, do Todo-Poderoso. É muito forte, eu me arrepio, gente. É muito forte. Vai em nome do Senhor dos Exércitos. É Ele que vai te dar a vitória. É Ele. Você só precisa dEle. Você não precisa de mais nada. Porque é Ele que vai te dar a vitória. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é invencível. Ele é todo poderoso. É muito forte. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda, uma pedrinha, atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então quando a pedra entrou em Golias, Golias caiu de cara no chão. Davi vai lá, pega a própria espada de Golias e corta a cabeça dele. Golias perdeu a cabeça com a própria espada dele. Essa é uma lição, pessoal, que nós devemos levar para a vida. Esse gigante seu vai cair. Vá para cima dele em nome do Senhor dos Exércitos. Tire a sua confiança de tudo aquilo que Saul lhe propôs. Sabe, às vezes, não, é isso aqui, não é assim. Você não precisa de nada disso. Vá em nome do Senhor dos Exércitos, porque Deus vai te dar a vitória. A vitória vai vir do Senhor e Ele vai ser glorificado na sua vida. Sabe por que Deus ele não permitiu que a armadura coubesse em Davi? Porque depois iam dizer assim, porque Davi venceu, porque ele usou a armadura do rei. Ele usou a espada do rei. E você não precisa de nada disso, porque Deus está com você. Você só precisa dobrar o teu joelho, confiar em Deus, dizer assim, agora, gigante, tu vai cair, porque você desafiou não a mim, você desafiou o Deus que eu sirvo. Esse problema, esse gigante que se levantou aí na sua vida, não está só envergonhando você, não, está envergonhando Deus que você serve. Então esse gigante tem que cair e Deus tem que ser glorificado na sua vida, na nossa vida. Esse gigante aí vai ser um trampolim para você contar o seu testemunho, vai ser um trampolim para você ter a tua vitória em mãos. Ele que vai se arrepender de ter entrado em sua vida. Esse gigante, esse problema que surgiu, ele que vai ter que dobrar o joelho perante você e vai dizer, você venceu. Porque maior o que está com você do que o que está no mundo. Maior o que está em você, que é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. O mesmo Deus que deu a vitória a Davi, é o mesmo Deus que vai te entregar a vitória. Senhor Deus e Pai, eu oro nesse momento por esse irmão, por essa irmã, que está, meu Pai, diante
de um vale, e aonde se encontra ali muitos filisteus, muitos gigantes. E essa pessoa, meu Pai, que às vezes está ali como os soldados estavam amedrontados, faça nascer dentro desse homem, dessa mulher, um Davi, mesmo que não tenha força como os soldados tinham, formação ali de soldado, mas Davi, ele não tinha formação, ele não tinha forças, mas ele cria em um Deus todo-poderoso. E é nesse Deus que nós cremos, o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que faz o maná cair do céu, o Deus que faz a muralha cair. É nesse Deus que nós cremos, Senhor. E nós cremos que esse Deus, ele tem poder para fazer com que o extraordinário aconteça. Ele tem poder para fazer com que o gigante caia com apenas uma pedra. Faça esse gigante cair, meu Pai. Esse gigante que se levantou na saúde desse irmão. Esse problema, meu Pai, na vida sentimental que se levantou na vida dessa irmã. Faça esse gigante cair e o teu nome ser glorificado. E todo aquele que crer, diga amém. Persevere, parta para cima do teu gigante, usando a sua fé, crendo no Deus Todo-Poderoso, porque Deus vai te entregar essa vitória. Forte abraço, compartilhe essa mensagem e até a próxima. Vamos para cima, gente. Esse gigante, ele surgiu na sua vida para você tirar uma grande lição dele e para o nome do nosso Deus ser glorificado. Forte abraço.